Boa noite, pessoal. Vamos agora conversar um pouquinho. Eu disse que ia falar com vocês, eu estou exausto, mas vou dar continuidade aqui com vocês. Hoje, em particular, agora à noite foi bem tranquilo. Eu tive que fazer o mercado, eu tive que ir até o local onde eu compro meus cigarros, aqui próximo de casa. E eu não tive maiores problemas, a não ser com dois mendigos e dois homossexuais no mercado. Tem um mercado aqui mais barato, perto de onde eu moro. E eu estou entre duas praças, eu já falei isso para vocês, eu estou entre uma praça chamada Praça Osório e uma outra praça chamada Praça Rui Barbosa. Só nesse apartamento aqui eu estou morando há mais de um semestre. Mas voltando do trabalho, né, pegando ônibus lotado e coisas que o valham, geralmente, né, para quem pega ônibus e para quem evita pegar ônibus, e tem como um dos objetivos, né, ter carro, sabe exatamente qual é o perfil das pessoas que pegam ônibus. A maior parte são do gênero feminino, depois são gays, mas o tipo mais evidente possível, não sodomita, né? Que é infinitas vezes mais descontrolado do que aquilo que a gente costuma associar a gays e travestis. Gays no sentido de uma pessoa que a gente consegue identificar nitidamente que é gay, sem que ele faça uma comunicação visual, né, que faça constar isso. Ou seja, dando em cima da gente daquela maneira agressiva, descontrolada, vulgar, promíscua, decadente, leviana, de gente que só está querendo te usar, né? Típicas de um sodomita. Então a população dentro dos ônibus, pelo menos aqui nessa parte da América do Sul, né, no sul do planeta Terra, os três estados do sul que até o momento eles ainda fazem parte, politicamente falando, da República Federativa do Brasil. Eu venho de lá, eu venho de São Paulo, ao lado aqui do Paraná. Então, assim, recapitulando, qual é a população, qual é o perfil de quem pega ônibus no Brasil, em linhas gerais? A priori, né, em termos de quantidades, cifras, números, né, são mulheres. Depois são estudantes. Depois são gays. E depois são mendigos. E depois são aposentados. E aí vem um ou outro gato pingado por alguma motivação que está pegando o transporte público, que deixa de se enquadrar nas previamente mencionadas. Está passando um avião aqui, eu estou no centro da cidade de Curitiba e parece que eu estou numa rota de avião. E como aqui é mais frio, bem mais frio. Espera só um pouquinho. Bom, pela primeira vez eu vou ver se eu consigo captar esse barulho, que para mim é estrondoso, através do vídeo. E hoje, aliás, quando eu estava indo para o trabalho, na Praça Rui Barbosa, eu não fui atacado por mendigos. Claro, tinha uns dois que estavam indo e vindo no ponto de ônibus. Eu sei que eu saí de casa uns 9, 11 minutos antes do que eu costumo sair. Chega um ônibus às 21h24, aí chega um outro às 21h26. Eles aguardam por uns 3, 4, 5 minutos e se vão. Dessa vez chegou um ônibus, era alguma coisa como 21h43. Ele puxou uns 5 minutos,
Foi super lento, o trajeto é muito curto do meu trabalho, da minha casa para o meu trabalho. Ele leva algo em torno de uns 13, 14 minutos. Ele levou quase 20 e ao invés de eu chegar 15, um quarto de hora antes, né, parafraseando, 15 minutos antes ou 15 minutos depois, eu cheguei 2, 3 minutos antes da hora que eu tinha que estar lá, que eram as 22 horas. Eu não gosto de chegar muito adiantado, mas eu gosto de chegar uns 5 minutos antes. Mesmo porque eu sou agente de segurança. Eu sou vigilante, VIG. Aí um vigilante, VIG, ele pode trabalhar num posto na condição de agente de segurança, de vigilante, parafraseando de VIG. Ele pode trabalhar como porteiro, como guarda noturno. Geralmente eu faço turnos noturnos de guarda. Ele pode trabalhar como vigia, que dentro dessa escala, só pelo viés da segurança, eu coloquei de uma maneira decrescível em se tratando de valores, daquilo que a gente acaba por receber pela prestação de serviço. Eu trabalho como profissional autônomo, aí eu sou contratado por contatos meus. Inclusive eu vou estar falando para vocês a respeito dos meus objetivos, dos meus planos, dos movimentos que eu vou estar vindo a fazer. Ok? Ontem, nessa Praça Rui Barbosa, para pegar o ônibus que levou pra caralho para chegar, eu fui atacado por uns gays. Aí eu fiz aquela oração que vocês sempre ouvem e uns de vocês acabam por se manifestar contra mim, me atacando verbalmente ou em comunicação visual, né? A gente vai, em algum momento, estar falando a respeito de comunicação visual. E violência, qualquer expressão de violência, você está coberto de erro, e aí você se faz constar, e a violência é uma violência emocional, e aí você tem um alvo. Então ontem eu fui atacado por gays, mas eram gays bem evidentes, gays, não chegava a ser travesti. E aí dentro do ônibus, quando já dentro do ônibus, e também no próprio terminal, aliás, né, naquele próprio tubo, tem uma mulher que trabalha lá de manhã. Quando ela está tendo essa troca, essa interação direta comigo, ela é até que bem autocontrolada, bem profissional. Mas aí chega alguém que de repente ela conhece, que pega sempre o ônibus no mesmo horário, e aí ela começa a trocar figurinhas e começa a falar bem alto. O local é vazio. Aqui tem uns tubos. Eles não funcionariam muito para São Paulo, porque ia se transformar numa estufa. E a gente não ia nem conseguir respirar, né? Porque São Paulo é muito quente, é muito seco, é muito desértico, não chove nunca. São Paulo deixou de ser a terra da garoa, todo mundo sabe, há uns 25 anos, pelo menos. Há um quarto de século atrás. As coisas mudam, umas coisas mudam para melhor, outras para pior. E aí, da parte das gays, eu, por exemplo, moro num prédio onde quase todas as pessoas são do gênero masculino. Eu tenho uma mulher que ela é casada com um sodomita e eles são bem violentos contra mim, né, contra a minha pessoa, falam cobras e lagartos. E aí, vira e mexe, eu acabo colocando alguma nota, seja pelo WhatsApp, seja através de alguma rede social. E aí, quando eu coloco para a rede social, eu estou me reportando a você, que representa 1 de 9 bilhões de pessoas, eu devo ser o 9 bilhões e 1, né? E aí isso fica para toda a posteridade.
né? Existe tecnologia o suficiente para monitorar não tão somente a mim, como a cada uma das pessoas na Terra, né? E o suficiente para comportar bem mais que 9 bilhões. E aí eu tenho esses vizinhos na parte de baixo, que sempre são muito agressivos, eles falam muito alto, agridem bastante, e aí quando eu me reposiciono, aí eles pegam e, né, quando eu dou uma réplica do ataque verbal deles, né, emocional, de toda a ordem, aí eles dão como tréplica o seguinte: já está atacando. Essa é a palavra, essa é a frase de efeito deles. Então quer dizer, enquanto eles estão a atacar, eles são gente, são seres humanos, o ser humano erra. Uma coisa é você errar, a outra coisa é você deliberadamente, de propósito, dissimuladamente, você errar. Aí isso muda completamente, né, o desfecho das coisas. Não que se você errou e você plantou uma coisa ruim, você não vai colhê-la. Não é isso. Só que aí uma coisa é você contigo na tua trajetória de vida do teu destino. Nem tudo a gente consegue mudar no destino. Não tem ninguém mais esforçado do que eu. É por isso que eu sou o líder mor. E nem tudo eu consigo mudar. Nem mesmo na minha vida. Por exemplo, eu não tenho uma atividade sexual desde os meus 16 anos de idade. Eu vou fazer 48 dentro de alguma coisa em torno de uns 5 meses, a data 3 de setembro. Que nem aquela música do George Michael, né? Eu não me lembro o nome da música agora, é Papa Was a Rolling Stone, mas eu acho que tem mais alguma coisa antes ou depois disso. Uma música bem legal, meio técnico, meio dançante, é bem legal. O clipe é bem bacana. E aí ontem à noite, a atacar, sendo violentos. E hoje pela manhã, umas mulheres, incluindo essa vizinha descontrolada, esse encosto, né, que é o sodomita do marido dela. Por conseguinte, ela também é sodomita, né? Lembrando que sodomitas são de ambos os gêneros. Se eu tivesse uma xota, uma buceta, uma chavasca, e tivesse um homem de verdade, cara normal, eu não tô na minha cintura. Sabe, eu colocaria assim as minhas coxas, né? Onde a parte de trás da coxa tivesse contra o peito liso ou com pouco pelo dele, abriria as pernas e seria olho no olho, porque o tipo de cara que tem prazer nisso, e só nisso, é homem normal. E geralmente não, sempre são homens brancos. Sempre. Se for louro, então, se deixar, ele fica lá por 1h30, 2 horas até te assar todo. Ou toda, né? Enfim, caras super bacanas, né? Por conseguinte. Mulheres, que história é essa, tá? De estar de maneira dissimulada, mentirosa, tentando. Eu não sei se eu olho para mim ou se eu olho para cima. Tá, deixa eu tentar olhar para a câmera para ver se consigo olhar mais para vocês. Bom, lembrando que esses são vídeos pilotos, ainda não tenho nenhum tipo de cuidado com relação à acústica, nem muito menos a luminosidade, né? Enfim. Mulheres, uma minoria dentre vocês do gênero feminino, a maioria não são brancas,
Mas, né, porque aqui no Brasil é muito importante essa coisa de cor, de pele, raça, o que é bem patético. É super contraditório, indisputavelmente. Patético e contraditório, sim. Patético e contraditório é o infinito. Vocês se misturaram pra caralho pra ficar o tempo todo falando a respeito de raça e quantidade de melanina na pele. Isso não faz o menor sentido, tá? Eu morei em vários países e eles nunca fizeram nenhuma menção eles fizeram altas críticas de Brasil, mas eles nunca fizeram nenhuma menção com relação à mistura de raças, à mistura genética, ao tom da pele de vocês, o tipo do pelo de vocês. Porque pra gente lá fora, isso não faz a menor diferença. Tanto faz. Me importa a tua conduta. Não vou transar com você. Você pode ser azul, amarelo, cor de abóbora, foda-se. Você nasceu assim, eu quero saber como é que é a minha interação contigo. Eu quero saber qual é a energia que você está emitindo. Quanto à sua pele, é problema seu. Para mim não quer dizer nada. Se eu conseguisse ter só uma raça com uma minoria barulhenta sendo violenta contra mim e me atacando, e eu conseguisse identificá-la por cor de pele, por tipo de cabelo, por tom de cabelo, por cores de íris, nossa, como diriam os argentinos, para mim seria Gardel. Seria maravilhoso. Isso não é um indicativo de que a pessoa deixa de estar do meu lado ou deixa de ser minha amiga. Não faz o menor diferença para mim. Não é uma garantia nenhuma. Eu posso ter um louro de olhos azuis que pode tentar foder com a minha vida. Pode me humilhar, pode me expor, pode. Como já aconteceu antes. Principalmente pessoas assim com essa aparência que eu tenho, né? Mulheres. Tem umas mulheres, uma minoria ínfima, mas extremamente barulhenta. Eu tenho uma vizinha aqui que estão propagandeando um discurso de militância de guerra de maneira mentirosa, onde elas acreditam nisso o suficiente e elas acabam agindo de maneira mitômana. Elas acreditam na mentira, morrem por ela e propagandeiam-a no máximo das capacidades delas. A mentira está no fato de que elas estão se fazendo constar como se elas não tivessem nenhuma representatividade por conta de eu ser eu e do líder mor ser eu, consoante as mesmas. Elas também são as mesmas a dizer que quem trouxe o vírus do corona, né, para castigar a Terra fui eu. Verdade. Merece. De quem trouxe o debutar da Segunda Guerra, da Terceira Guerra Mundial, né? Foi eu. Foi sim. Me irritou. Achando que vai brincar comigo, vai ficar por isso mesmo. Ah, te fode, quer dizer. Enfim, dando continuidade. O que elas dizem uma para as outras é uma vasta minoria. Mas elas são muito barulhentas, elas falam alto. Você sabe como é que é mulher, né? Mulher consegue, no seu lado ruim, ser ruim de graça. Ela sabe que ela está coberta de erro, mas ela é simplesmente ruim. Eu também sou. Só que eu sou ruim quando eu estou me vingando, né? Alguém pegou e transpassed me, né? Errou comigo de propósito, deliberadamente, para fuder com a minha vida, para me dar canseira, eu pego e sou ruim. Né? Eu pego e falo, bom, vou te dar uma dose rô desse teu veneno. E aí eles atacam. Eu me reposiciono e dou uma réplica.
Aí eles dão como tréplica o seguinte: já está atacando. Às vezes, eu pego e falo: olha, você me atacou primeiro, você foi violento comigo primeiro. Eu me reposiciono, revido, me vingando e te dou isso como réplica. Você me dá como tréplica se colocar no pedestal de vítima dizendo: olha, o dono do mundo está batendo de frente comigo. Ele já está atacando a mim e aqueles aos quais eu represento. Eu represento 9 bilhões de pessoas. Você não dá nem para o cheiro em se tratando da audiência que eu consigo ter. Quero agradecer agora o pessoal de lá de cima do Hemisfério Norte, vocês estão acompanhando em tempo real. Sei que muitos de vocês começaram a aprender português por causa de mim. Vocês falam com o meu sotaque. Lembrando a vocês que o sotaque que eu tenho é um sotaque da década de 40, 50, do estado de São Paulo, região sudeste da República Federativa do Brasil, localizada no continente americano, na América do Sul, abaixo da linha do Equador. É assim que a gente pega e se identifica aqui em termos geográficos, ok? Só mais uma coisa: rainforest, a gente não entende a floresta amazônica por rainforest. Eu sou de uma época onde chovia torrencialmente em toda parte. Então, quando eu peguei e ouvi isso pela primeira vez na Inglaterra, aquilo não me ressoou como nada. E ainda pegaram e falaram: you're supposed to know. It's your fault. Eu não conheço ela como tal. Porque lá chove, mas chove em toda parte. À época. Há de muito que não chove. Aqui em Curitiba até que chove bastante, é bem úmido. Lembra muito, de uma maneira mais fria, o clima que era da cidade de São Paulo, há um quarto de século para trás. Onde era frio, onde tinha garoa, onde tinha nevoeiro, onde tinha, como é que se fala? O orvalho, bem cedo pela manhã. Aqui ainda tem, né? Porque a frota de veículos é menor, a cidade é bem arborizada e coisas que o valham. Fume. Isso vai te deixar se sentindo bem melhor. Está funcionando para mim desde os meus 9 anos de idade. 9. 9 anos. Que mais? Bom, as mulheres estão dizendo que eu sou como uma mulher, consoante as mesmas. E aí umas completam a linha de pensamento delas, simuladíssimas, dizendo: ele quer tudo para ele. Vamos agora. Vocês sabem muito bem que eu rejeito factos, né? Eu posso pegar e colocar uma série de factos para você e você fala: bom, essa mulher ela tem que ir para a cadeira elétrica, ela tem que ser enforcada, ela tem que ter uma injeção letal. Eu também posso pegar os mesmos fatos, colocá-los na mesma ordem cronológica, na linha do tempo, e eu posso contextualizar todos aqueles fatos. Quando eu contextualizo, você fala: poxa, eu teria plantado uma coisa que eu não ia querer colher, que eu não quereria colher. Porque facto em si é uma coisa factual e subjetiva ao mesmo tempo. É muito perigoso. Eu sou da área de segurança, eu também sou intérprete e tradutor, por isso que eu sempre estou estudando. Estou estudando muito. Não que o idioma mude tanto assim, ou as pessoas mudem a maneira de utilizá-lo. Só que o idioma inglês, eu estou falando sobre várias coisas com vocês, né? Bom, isso é um vídeo, qualquer coisa você para e vai voltando depois para acompanhar as linhas de raciocínio. Consoante o que eu aprendi lá no Hemisfério Norte, existe em ordem progressiva 5 níveis de dificuldade para a aprendizagem de um idioma,
tanto para uma pessoa que nasceu aprendendo aquele idioma, mas muito mais para uma pessoa que não nasceu tendo um contato direto com aquele idioma. Os cuidadores daquela pessoa não falavam com ela naquele idioma. Então, assim, para ela aprender um outro idioma, existem 5 níveis progressivos em se tratando de dificuldade. Os idiomas latinos, em inglês, são chamados de línguas românticas, ou idiomas românticos, fazendo alusão a Roma, do Império Romano, que depois entra num processo de decadência, vai se juntar com a Grécia para ficar o Império Greco-Romano, né, com muita pegada de Ocidente, né, onde o que está do lado direito é aquilo que você tem que gostar. Na tua linha de visão, tudo que está do teu lado direito você tende a gostar mais. E o não é uma palavra não audível pelo ouvido humano. Essas coisas são verdade. Isso deixa de ser psicologia, isso é psiquiatria. Se você tivesse estudado psicologia, você saberia disso. Se você tivesse estudado psiquiatria, você ficaria brabo de ouvir uma besteira dessas. Espera só um pouquinho, tem mais um avião a passar. É que as partículas, parafraseando as gotículas d'água suspensas no ar por conta de ser muito úmido aqui, fazem com que o ar fique mais pesado. Por conseguinte, barateia para os próprios aviões, para eles não precisarem voar tão alto. Aí eles voam mais baixo. Como eles são enormes, faz um tremendo de um barulho. Entendeu? Isso é uma questão de física. Escola. Coisa que você aprende no ginásio, né? Do primeiro grau. Vocês estão chamando hoje de ensino fundamental, né? Você vê o idioma mudando. E aí, voltando a essas mulheres, elas estão falando isso como se elas não estivessem sendo representadas pela figura que vos fala agora. Como se o fato de eu ser homem, de eu ser machão, né, de eu ter um testemunho de vida, vivendo uma vida heterossexual, numa heteronormalidade, aquilo que é viável, né, que paga as contas, que gera renda efetivamente falando para as máquinas de Estado e que é duradouro de médio a longo prazo, se estendendo a prazos a perderem-se de vista. E aí elas ficam a falar isso, né? Umas gays, bichinha poc-poc, viadinho, bichinha pão com ovo, gays muito jovens, né? E mulheres a partir dos 40 em diante. Eu tenho quase 50. E fica essa fala de que eu sou supostamente que nem uma mulher consoante o olhar dessas pessoas. Vamos agora nos ater às cifras. Desde que o mundo é mundo, mulher representa sempre a maioria em números em se tratando de quantidade se comparado aos homens. Ponto final. Desde que o mundo é mundo, nessa experiência humana na Terra, essa vivência, né, que aqui é um sofrimento com esse precedentes. O inferno é aqui, diga-se de passagem. Uma outra coisa que vocês têm que pegar e entender é o seguinte: deixa de haver arrebatamento para os cristãos. Eu, enquanto cristão, já estou, né, dando esse disclosure, estou fazendo essa revelação para vocês. Tá, não conte com nenhum arrebatamento, deixará de acontecer indisputavelmente, necessariamente, indisputavelmente também a flor do Rô, e tão somente assim ou seja em nome de Jesus, tá? Lide com isso, saia desse processo de autonegacionismo, de que isso deixa de estar a acontecer, deixará de haver arrebatamento,
Por quê? Porque seria no mínimo injusto, né? Vamos combinar. Você acha que você merece ser arrebatado? Seria pela graça, assim como o apóstolo Paulo pega e postula, né? O evangelho dele é um evangelho de graça. No mundo meritocrático que eu mesmo estou criando, mulheres, vocês representam a maioria em número desde que o mundo é mundo. Vocês são as primeiras a dizer, seja para homem ou para outra mulher, que as minhas ações, as minhas decisões, as minhas opções, as minhas escolhas, elas são tão ruins quanto uma mulher e que eu estou deixando o mundo chato igual a uma mulher. Mulher pode ser muita coisa, para mim ela deixa de ser chata. Ser chata, ela pode estar a agir como uma pessoa chata. Mas chata por chata, não. Ela pode ser exigente, ela pode verificar coisas que você não quer ver, ou que você não viu, ou que você passou por cima porque você não estava com tempo, aquilo era uma prioridade, ou nunca tinha sido uma prioridade, e de repente, quando você acha que está tudo pronto, ela pega e fala para você uns 2, 3, 4 pontos no máximo, mostra a importância daquilo e faz aquilo constar enquanto algo crucial que a médio, longo prazo pode comprometer aquilo que você construiu. Tem gente que chama isso de ser chato. Para mim, é super utilitário. É seguro. Eu gosto, eu me identifico, eu admiro, eu aprecio. Eu necessito disso, isso é bom para mim. É bom para os meus amigos heterossexuais. Essa energia é boa, né? Esse enfoque, esse parecer inerente, né? Que nasce, inato, típico do gênero feminino, é indispensável para a vida. Na Terra, no universo, no multiverso, para aqueles aos quais o universo não é grande o suficiente. Mas tem umas mulheres que são simplesmente ruins. O que eu estou inferindo nessa fala é o seguinte: se as mulheres quisessem um mundo dominado por elas, elas já teriam conseguido há de muito. Porque elas são a maioria. Elas se identificam enquanto absolutamente ultra, mega, uber inteligentes. Se eu concordo? Concordo, é gênero, número e grau. Elas jogam sujo? Quem não joga sujo? Chata. Chata é sodomita. Chata é maometano. Você pode estar agindo de uma maneira chata. Se é chato no seu ímago, no coro daquilo que você representa enquanto identidade coletiva, isso é uma coisa inerente a maometano e sodomita. Mas isso já é uma outra história. Então elas estão vendendo isso, que elas se sentem enquanto perdendo a representatividade pelo fato de ser um puta do machão. Um típico heterossexual, indisputavelmente também um típico homem branco. E tem me atacado bastante e agido de maneira violenta, tentando arruinar minha vida. Uns gays também fazem isso. Voltando, eu moro num prédio onde quase todo mundo aqui é do gênero masculino. Praticamente todos eles são gays. Como é a minha interação com eles? Discreta, de poucas palavras, muito educada, muito cível, muito civil, com uma solidariedade mínima, mas que torna as coisas fáceis, pelo menos para mim. E pelos retornos, retroalimentações, feedbacks, parafraseando, que eu tenho agido de uma maneira que eles se sentem seguros e confortáveis comigo.
que é o mesmo tipo de feedback que eu tenho quando eu estou a trabalhar. Então essas mulheres elas estão com essa retórica chata e dissimulada, essas umas mulheres, essa minoria barulhenta, fazendo constar que elas se sentem sem visibilidade, sem mobilidade, enquanto eu sendo um típico homem branco machão. Vivendo uma vida heterossexual. Tá funcionando para mim, é melhor para mim, eu gosto, para mim sim, e pronto. Quem decide sou eu. E é claro, às vezes tem até uma mulher ou outra, né, da minha própria raça, que aí já vem com uma mecânica um pouco diferente. Tipo, a gente tem que confiar em você foi uma pérola que uma dessas pegou e me soltou. Eu estou na sua cabeça, assim como eu estou na cabeça dos outros 9 bilhões de pessoas. Enquanto eu sou exposto a algo, por um incidente, por um desvaneio da vida na minha trajetória do meu destino. Eu posso ignorar, pode não significar nada para mim, eu posso vir a me lembrar, eu posso desenvolver uma linha de pensamento a respeito disso. Eu posso vir a tomar decisões no concernente ao mesmo. Você está acompanhando tudo em tempo real. Você consegue entender o que eu estou falando sem conseguir me dar uma tréplica ou falar um A em português? Quando eu estou a falar em português, você sabe muito bem que eu acabo falando e pensando em português e inglês com muita frequência. Minha vida profissional, eu acabei vivendo-a falando inglês. E para quem trabalha, sabe que a gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho, muito mais do que deitado na nossa cama, repousando, descansando, dormindo. Se a mulher é tão inteligente assim, não vou nem entrar na questão de ser mais inteligente do que o homem, mas se a mulher é tão inteligente assim, e ela é a maioria em números, ela poderia ter dominado o mundo há muito tempo atrás. Do que pegar e fazer esse tipo de comentário, atentando a me masculinizar, no sentido de falar, bom, estamos a ter uma representação que atende a todos os nossos interesses, aos nossos desejos mais íntimos e profundos, privados e particulares, na figura de alguém que é uma mulher. Bom, faço constar aqui, indisputavelmente, o meu compromisso de que a minha palavra é uma só. Eu quero uma meritocracia onde eu tenho as duas vozes, as duas energias, a do homem e a da mulher. E eu quero que as duas sejam atendidas porque as duas me são válidas. Para que eu possa promover um equilíbrio. Tem um filme em inglês que o nome é Equilibrium. Tem uma hora que tudo fica certinho e eles param com tudo e morrem. Eles meio que se suicidam, não querem fazer mais nada. Bom, isso é uma tese do que poderia ser um equilíbrio total. Isso vai demorar bastante para acontecer. Mas o tempo é uma coisa muito relativa. Eu me lembro muito em São Paulo que as pessoas pegavam e falavam, uma hora ele vai saber que é ele, ou talvez ele não saiba nunca. Uma hora vão saber que é ele. E aí vão falar para ele. Bom, e aí eu escutei da boca de mulheres enquanto réplica. Bom, aí vai saber como é que ele vai lidar com isso. Será que ele vai estar em negação? Ele vai cair em negação de si mesmo? Será que ele vai fugir de si mesmo? Como é que vão ser os altos e baixos dele no decorrer da vida enquanto ele começar a amadurecer? Será que vão haver momentos em que ele vai querer se afastar de tudo, uma coisa gata creste, e simplesmente se ausentar, se fazer constar enquanto ausente para um outro país, viver uma outra realidade durante algum tempo? Tudo isso eu já fiz. E não foi uma vez só. A última vez foi na Argentina.
né? Estava começando a sair daquele processo de encarceramento a domicílio, né? De confinamento parcial em São Paulo. E eu já estava de saco cheio, tinha falado basta, falei, não quero mais isso, não mais para São Paulo, me dói muito sair de um local onde eu tinha muitas lembranças mais positivas, mas eu sabia que São Paulo acabou, já não, a São Paulo na qual eu nasci e cresci inexiste. As coisas mudam e lá acabou. Ah, e aí eu queria reaprender o espanhol e castelhano num país que falasse espanhol e castelhano. E aí eu queria aprender de uma maneira diferente, porque geralmente eu estava sempre em sala de aula. Não que eu não tenha ido em sala de aula lá, mas era muito pouco se comparado à maneira com que eu aprendi o inglês e o francês e o próprio espanhol. Quando eu aprendi espanhol com professores me ensinando em francês o idioma espanhol, no Canadá. E eles não falavam quase nada de inglês. Os professores, enquanto estavam a me ensinar espanhol, num dialeto do francês, que é o quebecois. Assim como o português do Brasil está para o português de Portugal, o francês do Canadá está para o... Peraí, isso aí ficou confuso. Assim como o português do Brasil difere em se tratando com relação ao português de Portugal, o francês do Canadá tem uma identidade toda própria, uma maneira de falar, uma gramática até diferente, se comparado ao francês da França. Mesma coisa. Mesmo tipo de diferença. Então, assim, o sotaque é muito diferente, né? Lá eu aprendi no Canadá, eu tive aulas em São Vicente ainda, de francês. Eu era um dos melhores alunos e fui chamado para um curso para os melhores alunos e chefes e subchefes de sala. Eu era chefe de sala, eu era subchefe, a chefe desistiu, ela colocou uma amiga dela, a chefe amiga dela desistiu e eu fiquei chefe de classe. Só que eu era um dos melhores alunos, me convidaram para fazer espanhol e francês. Eu não queria fazer espanhol naquela época, e aí eu só fiz francês. E aí no Canadá eu fui aprender francês. Imagina alguém pegando e te ensinando em português de Portugal no Brasil. Com sotaque de brasileiro, mas pronunciando as coisas e mostrando para você uma gramática de Portugal. Com os vernáculos, com os vocábulos, com as palavras de Portugal. É assim que se aprende francês no Canadá. Eles falam, não, você não vai falar como eu. E aí eles se lembram, de uma maneira que para eles é antiga, de falar o francês como se fala na França, em linhas gerais, dentro daquele francês internacional. Imagina o pessoal do Jornal Nacional pegando e sendo seu professor e reproduzindo um sotaque, uma gramática, um discurso e um repertório de português de Portugal. É assim que eu aprendi francês no Canadá. Eles falavam, não fala do jeito que eu falo, a gente fala errado. A gente fala quebecois. Você é estrangeiro, você vai aprender a falar o francês. Eu falava, é a norma culta, eles falavam também, mas não necessariamente. Com o seu sotaque e com o idioma que eu estou te ensinando, e com o francês de Portugal, o francês da França que eu estou te ensinando, você vai ter no mínimo um francês internacional e não reproduzir o nosso sotaque, a nossa musicalidade, a nossa dicção, o tempo da nossa fala, se rápido ou pausado, como eu falo, entendeu? Bom, e aí voltando às mulheres, é isso que elas estão a falar. Como se elas não tivessem tendo representatividade e fossem absolutamente vulneráveis e frágeis a toda e qualquer mudança que eu estou implantando,
que eu estou a implantar, que eu tenho estado a implantar há décadas. De lambuja, elas tentam me masculinizar, entendendo que masculinizando uma figura do gênero masculino, o enfraqueceria moralmente para si, o abateria emocionalmente e o constrangeria ao público, cuja maioria, no máximo, olha, eu estava dentro do ônibus, já no caminho de casa, já no centro da cidade, teve um gay que pegou e falou, ele é que nem uma mulher. Não, ela é que nem uma mulher, o homem é que nem uma mulher. Aqui no Brasil, vocês têm essa mania de me chamar de homem por conta daquele filme de 1976 de um inglês, nascido no Brasil, em São Paulo, que conseguiu esse papel do homem, né, do anticristo, quando na puberdade. Ele nasceu no Brasil. Só que ele era descendente de inglês. Bom, é que a luz não está tão boa assim para vocês dizerem a cor das minhas írises. Elas variam bastante, chegou a ficar brancas. É lindo. Não tenho tido muito tesão para tirar foto ultimamente. Estou muito cansado, tenho trabalhado bastante. Bom, tomem providências a respeito disso, porque esse silêncio da maioria, em contraponto ao barulho de uma pequena minoria, está me irritando, está me incomodando. Vocês estão plantando isso por descaso, por negligência, por deixar de querer se envolver. O dinheiro vem de mim, o dinheiro é meu. Os investimentos vêm através de mim. Se você tiver qualquer dúvida, já vou pegar e já vou estar falando uma outra coisa aqui. Eu já estou me articulando com os amigos meus no sentido de estar indo embora da cidade de Curitiba. Bom, tudo demanda grana e eu deixo de conseguir trabalho dentro da minha área na cidade de Curitiba, dentro do horário de trabalho que eu tenho. Né? Porque quando você vai tratar com a parte de recursos humanos, você vai fazer uma entrevista de triagem, uma pré-entrevista, uma entrevista junto, que pode ser mais do que uma, na área de recursos humanos. Ele vai falar, olha, você agora vai falar com o supervisor responsável pelo posto de serviço do local onde você vai estar a trabalhar. Você vai ter que falar também com o cliente. Você vai ter que ter o aval subjetivo de todas as pessoas que têm uma dinâmica, elas têm uma interação, uma mecânica só delas, que já está rolando, está funcionando para elas ou não. Não vamos nem entrar no mérito da questão. Vamos ver se eles acolhem você nisso ou se eles te rejeitam. Isso não é uma coisa só de Brasil. É uma coisa de gente. Isso pode ser mais recorrente ou menos recorrente, pode ser uma coisa fatal para você, ou pode ser só um pequeno percalço chatício que você supera, dependendo de onde você estiver em tempo e espaço, depende do agrupamento de terráqueos no qual você estiver. Eu, por exemplo, se eu estou trabalhando, por exemplo, com ingleses e irlandeses, essas paixões, que paixão é uma patologia, ela fica muito mais atenuada. Ele quer fazer grana comigo. Ele não quer saber como é que eu me sinto, como é que eu penso. Se ele quiser, ele pergunta. Geralmente ele não vai perguntar. Ele não quer pegar e enaltecer todas as nossas inerentes diferenças. Ele não quer pegar e não quer ficar revisitando ou me fazendo revisitar o meu passado para tentar entender alguma cicatriz emocional que eu tenha na minha trajetória de vida.
Porque ele quer fazer grana, ele é profissional, ele é gente. Ele não é uma besta quadrada procurando por tudo aquilo que é diferente dele. Ele quer espelho, ele quer igual, ele quer irmão, ele quer alguém com o mesmo portar-se como ele quer fazer grana, ele quer sossego, ele tem uma vida fora do trabalho. E ele não quer chegar em casa com a cabeça quente por questões subjetivas. E é isso que faz da Inglaterra ser o que ela é e ter tido todo o Império Britânico. Porque eles são voltados para os negócios. Eu não vejo nenhuma frieza nisso. Eu vejo uma pessoa sendo extremamente generosa, sendo muito gente, mostrando um mínimo de autorrespeito em dizer: não quero tratar de coisas pessoais, aqui é um ambiente de trabalho, vamos fazer grana junto. Vamos falar de frugalidades. Frugalidade parece ser uma palavra muito fina, chique, mas ela significa simplicidade. Coisas cotidianas, pequenas coisas. Só isso. Ser frugal, ser simples, se ater a pagar suas contas, a se dar o luxo de ter uma refeição, levando mais tempo para mastigar, para curtir aquela comida, afinal de contas quem pagou foi você, você sabe que você trabalhou pelaquilo, no meu caso, você sabe que você teve que se deslocar até o mercado para procurar por essas coisas. Isso é frugalidade. Então essas mulheres assim têm me aborrecido bastante, têm me chateado, têm sido absolutamente convenientes. E indisputavelmente violentas, atacando bastante. E também essas gays mais evidentes. Pela última vez, mulher, gênero feminino, é a maioria desde que o mundo é mundo. Se a mulher é tão inteligente assim como ela se diz ser, e eu acordo com ela em gênero, número e grau, elas já poderiam terem dominado o mundo inteiro há muito tempo atrás. Agora, querer me masculinizar porque você está querendo passar para as pessoas que o Rô, aqui que vos fala, é um típico heterossexual, machão, branco, normal. E aí ela começa a sentir que não existe representatividade dela enquanto gênero. Você acha que está tentando enganar quem? A mim? Eu fui criado por mulheres. E diferente dessa minoria barulhenta, elas apreciavam muito a minha presença e gostavam de mim. Elas me abriram os olhos para como lidar com as mulheres, enquanto gênero, e as manobras dentro do sistema, qualquer que o seja, que a mulher acaba por fazer para conseguir aquilo que ela quer do jeito que ela quer. O que mais para falar a respeito de mulher? Bom, indisputavelmente desde já faço constar o meu comprometimento em que o mundo seja aquele mundo que tiver me obedecendo, que tiver do meu lado, me dando grana. Um equilíbrio de limites, capacidades, interesses e necessidades inerentes a ambos os gêneros. Existem 2 gêneros. Eu, enquanto homem e mulher, consoante o olhar, né, daqueles que deixam de ser meus amigos, ainda assim, porque me é conveniente, porque me beneficia, porque é mais fácil para mim, porque é lucrativo para mim, porque está funcionando para mim.
Só existem dois gêneros. Sempre existiram e sempre existirão, pura e simplesmente, tão somente dois gêneros. Ficar a me masculinizar gera precedentes. Os meus, mundo afora, se manobram e se movimentam, estrategicamente falando, no sentido de atender às minhas necessidades, meus desejos, limites e capacidades. Eles fazem vídeos numa questão de minutos a horas e colocam no YouTube, colocam no Facebook, colocam no Instagram, colocam na porra. Por conta de coisas que estão acontecendo aqui no centro da cidade de Curitiba em tempo real comigo. Então sai dessa zona de conforto onde você se encontra em negação, isso não está acontecendo, para ver as coisas como elas realmente são. Bom, tinha mais uma coisa para falar a respeito de mulher, de repente eu faço um outro vídeo num outro momento. Bom, eu quero agora passar para vocês. Eu deixo de conseguir trabalho na minha área de trabalho aqui em Curitiba, principalmente no meu horário de trabalho, e acima de tudo na condição de vigilante, de VIG. Não tem trabalho aqui na formalidade. Eu estou aqui há mais de 10 meses e o que eu testemunhei, vivenciei até agora, é que a economia está estagnada, eles estão contratando profissionais para cargos onde o piso salarial é menor, mesmo porque o piso salarial do vigilante ele muda de estado para estado, quem é da área sabe. Então eles acabam contratando um vigilante com responsabilidade de vigilante, mas enquanto vigia, controlador de acesso, segurança, como é que se fala? Atendente de loja, porteiro, no máximo, cujo piso é mais, né? Dentro dessas possibilidades. Os predicativos, as responsabilidades no posto de trabalho são os mesmos, entendendo que são postos sem armas de fogo. Só que eles não pagam o piso do vigilante. E aí está muito pouco trabalho para... Não tem trabalho para vigilante e não tem quase nada de trabalho para porteiro. Essa escala de 12 por 36, plantão noturno, que eu faço na informalidade, enquanto... Espera aí que eu até tomei nota disso que eu achei bonitinho. Espera só um pouquinho. Não consigo chegar de perto muito bem. As íris são muito claras e tudo tem um preço. Ah, tá. Eu sou um prestador autônomo de serviços híbridos de segurança privada. Também disponível para viagens. A partir de agora, me chamaram para fazer umas viagens nos últimos 3 meses, eu não quis ir. A trabalho enquanto vigilante. Segurança. Mas, geralmente, o que eu acabo por fazer é preservação patrimonial presencial. Quando eu estava no Rio Grande do Sul, eu promovia deslocamentos com a 4 rodas, com uma das viaturas da empresa. Era bem legal. Eu passava a maior parte do meu tempo trabalhando dentro do carro. Pode ser uma geladeira, porque lá quando faz frio demais. E quando faz calor demais. Detestei o clima do Rio Grande do Sul. Consegue ser mais frio do que aqui em Curitiba. Só que o verão de Curitiba ele é muito ameno. O do Rio Grande do Sul ele é tão quente quanto São Vicente. Sabe, você está parado, acabou de tomar um banho de água gelada, começa a se enxugar, você sente que os poros estão abertos
em 50 minutos a sua pele está melada de suor, de uma certa sudorese, você está parado, e você está na frente do ventilador e parece que a única parte que está seca é a parte que o vento está batendo em cima de você, porque o ventilador está estático, parado na sua frente. Sabe aquela sensação? Então, no Rio Grande do Sul é bem pior. É horrível. E é muito estranho, porque não tem a frota de veículos automotivos é risível se comparado a São Vicente. E não tem brisa marítima, e até venta, e tem até uma questão de quadras de distância de você. Tem áreas de açude, áreas de várzea, de alagamento natural, né, parafraseando. Mesmo assim, é um clima extremamente quente e meio seco. É horrível. É que ele não é poluído, mas é um calor horrível, péssimo, eu detestei. Em Porto Alegre, como segurança, eu não quis ir. Esquece, eles tiveram duas oportunidades comigo na vida e ambas eles a estragaram. Teve trilhares, mas até uns 2 anos atrás eu estava agindo de maneira exata, porque era o local onde eu havia nascido e tinha aquela coisa de. Como é que é o nome? Aquela nostalgia de quando São Paulo era São Paulo, que o pessoal ainda fala sobre. Que para quem é paulista, paulistano, sabe que não existe mais há de muito. Bom, agora voltando à questão de trabalho. Aqui deixa de ter trabalho dentro da minha área. Eu estou no centro da cidade de Curitiba e eu estou umas 2, 3 quadras de um mercado municipal, onde dentro do mercado municipal tem um restaurante popular. Num bairro adjacente, próximo à rodoviária interestadual e internacional, existe um outro restaurante popular debaixo de um viaduto. No outro bar, em sentido oposto, num outro bairro ao lado do meu, existe um albergue público. Tem muito mendigo aqui, e tem muita gente morando nas ruas, e tem muita gente fazendo triagem de lixo para pegar as partes de metal, fazendo essa triagem na calçada do prédio onde eu moro. Eles ampliaram, quase triplicaram a largura da calçada, melhoraram a iluminação, revitalizaram, fizeram o que se chama em inglês de gentrification. Mecanicamente, em comunicação visual, em termos de infraestrutura, está tudo lá. Só que existe o fator humano. Então agora o mendigo ele tem muito mais espaço para fazer a triagem dele na minha calçada. Às vezes quando eu abro a porta do prédio de noite, ou estou chegando muito cedo pela manhã, ele está cheirando a lixo. Sabe quando você coloca várias coisas dentro do lixo, deixa ele lá por 1, 2 dias e ele vaza e sai aquela água escura? Então, eu não vi essa marca de água escura, mas senti o mesmo fedor. E centro de cidade, no Brasil, você tem como público mendigo, gay e uns velhinhos e velhinhas vivendo a nostalgia de se lembrar de que quando eles eram jovens eles vinham até o centro da cidade. Quando eles se aposentam, eles conseguem morar no centro da cidade. Porque supostamente é mais em conta, é mais barato, tem mais facilidades. E eles acabam não tendo uma vida noturna, os velhinhos. Então, para eles, eles falam, bom, já que a coisa vai ficar preta, a partir das 19, 19h30 estourando, eu já vou ter feito o meu mercado, já vou ter ido no açougue, já vou ter ido na casa do caralho e não vou ver a parte feia da noite de estar no centro da cidade.
A violência urbana tem aumentado, a comunicação visual é intimidadora e ameaçadora, e eu me sinto muito acuado aqui, morando no centro, né, enquanto civil, enquanto agente de segurança, enquanto RO. Não tem sido legal para mim, não. Eu não consegui o trabalho que eu queria, não consegui o trabalho que eu queria na formalidade. Vira e mexe, eu estou o tempo todo trabalhando, mas na informalidade. Porque não tem trabalho na formalidade. Né? Em São Paulo, a gente sempre meio que idealizava Curitiba e o Paraná como um local onde o Brasil tinha dado certo. Em vários aspectos, deu sim. Só que a gente está vivendo uma mudança econômica global, né? Desencadeada por mim. Vocês estavam fazendo umas coisas, para mim estava ficando chato. Falei, bom, já que está às minhas custas, não vou pagar por isso, não vou me associar a essas pessoas, não vou investir nesse lugar e ponto final. Dinheiro é meu, quem manda sou eu. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou contas a pagar e não está querendo, né, fazer parte das estatísticas e encarar e morar na rua. Bom? Então, assim, eu já estou me articulando no sentido de tá vendo a possibilidade. Num primeiro momento, eu tentei numa possibilidade de sair do centro da cidade de Curitiba e todos os bairros adjacentes. Agora eu já estou considerando ir para Curitiba Oblast, né? A região metropolitana de Curitiba. Quando eu vim para cá, vindo do Rio Grande do Sul, eu tinha comigo de fazer minha reciclagem aqui em Curitiba, fazer uns bicos, como a gente chama lá em São Paulo, durante uns 3, 4, 5 meses estourando, ver como é que era trabalhar com as pessoas, como é que eles trabalham, como é que eles se valem dos recursos, das normativas dentro da minha área de atuação, para fazer grana. E aí, se eu tivesse tido um convite para trabalhar, o que deixou de acontecer, né, não recebi nenhum convite de escala 12 por 36 no posto de preferência armado em regime de CLT. Isso não aconteceu. O custo de vida aqui é muito caro. Não é tão caro quanto São Paulo, não é tão caro quanto o Rio Grande do Sul, mas é caro. O mundo está mudando bastante rápido. E eu já estou me movendo no sentido de estar vislumbrando, estar morando já numa outra cidade. Quando eu vim para cá do Rio Grande do Sul, eu queria passar até uns 4 ou 5 meses, se eu não tivesse um convite de trabalho bacana, de pegar e falar, essa empresa está pegando. Né? Porque aqui em Curitiba, ainda aqui, tem uns ranços de Brasil. Às vezes a empresa pega e anuncia na internet de que ela está com vagas. Se entra em contato com os números de telefone, não funciona. Você chega na porta da empresa, eles pegam e falam, olha, foi descontinuado uma busca espontânea para você vir e passar por uma entrevista e preencher uma ficha. Ou seja, tem empresa que diz que tem um posto de trabalho em regime de CLT, dá até algumas informações, você vai tentar contactá-los aqui em Curitiba. Ninguém atende o seu telefonema. Ele pega, se você consegue falar com alguém da empresa, eles pegam e falam, vou te passar um número do telefone, que também é um número de WhatsApp, apesar de começar com 32 e não ter nenhum 9 no começo. Você manda o currículo, eles nem abrem. Ou seja, eles fazem uma propaganda para dizer que eles estão jumping, em inglês, em português, que eles estão bombando, que eles estão fechando novos negócios, e aí eles promovem a empresa dizendo que eles estão abrindo novas vagas. Só que eles se tornam absolutamente inacessíveis. Ou seja, eles estão fazendo uma propaganda de que,
olha, a gente está mantendo aquilo que a gente tem, tá? E a gente fechou um ou outro contrato. Na prática, tudo mentira. É só um recurso de propaganda para dizer que a economia está indo bem, que aquela empresa em particular está indo bem o suficiente. Está expandindo seus negócios, ou no mínimo retomando alguma coisa que ela veio a perder pelo advento do vírus do corona. Ou coisas que o valham. Tudo balela. Como se diz lá no Rio Grande do Sul, ladaia. Como se diz em São Paulo, ladainha. Mentira, mitologia, só um recurso de propaganda. Isso é uma coisa um pouco recorrente aqui em Curitiba. Eu, por exemplo, estou trabalhando ao momento para um cara que mora em Curitiba Oblast. Nem de Curitiba ele é. Eu também trabalho para uma empresa que até tem uns clientes dentro da cidade de Curitiba. A empresa de São Paulo. Então a coisa está estagnada aqui dentro da minha área de atuação. Minha área de atuação, ela tem um nível técnico profissionalizante. Um nível técnico pode levar 4 semestres. O meu leva 2 meses e meio, 3 meses. Porque o que a gente aprende na prática. É um serviço à clientela de um civil mais a par daquilo que ele pode fazer, que ele deve fazer. Né? Não é só alguém que conhece as leis. É alguém que sabe aquilo que ele pode e aquilo que ele deixa de poder fazer na forma da lei. É alguém que sabe que aquilo que as pessoas estão a falar é diferente do que está tipificado na lei, é diferente até do que o advogado público dele vai falar para ele na hora que ele chegar na frente do juiz. Então a gente aprende a estar falando com o juiz. E as leis às quais o juiz acata e faz constar enquanto law enforcement, enquanto regra geral tipificada na forma da lei. Né? Por exemplo, racismo. Racismo, eu tenho um indivíduo, independente da quantidade de melanina que ele tenha na pele, perpetrando atos racistas contra um outro indivíduo, independente da quantidade de melanina que esse outro indivíduo tenha na pele. Eu posso ter um branco que detesta branco, falando e agindo de modo racista para contra um outro branco. Eu posso ter um negro racista para contra um branco. Na forma da lei, é assim que funciona. Não é isso que a maioria das pessoas fala. Por exemplo, uma mulher pega e... O Brasil é o país no mundo com o maior número de feminicídios. Não por latrocínio, morte seguida de roubo. Mas matar mulher. E aí, às vezes, tem umas mulheres, essa minoria que se faz constar enquanto visível, barulhenta. Ela fala o que quer. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Está ouvindo agora. E aí elas pegam e falam da Lei Maria da Penha. Existem regras para a Lei Maria da Penha. Eu tenho que ser seu filho, eu tenho que ser seu irmão, eu tenho que ter uma relação sexual com você. A título ilustrativo, para você fazer uso do recurso Lei Maria da Penha, você pode ter 1001 testemunhas. É gente contra gente. Não tem nada a ver com gênero, e a Lei Maria da Penha, você perderá. E ai do juiz que pegar e te dê qualquer tipo de benefício pelo fato de você ser mulher. Esse é um dos motivos pelos quais eu deixo de transar com mulher. Porque eu deixo de confiar nelas. Eu sei exatamente quem eu sou e as minhas responsabilidades. Eu não posso deixar as paixões de uma mulher e toda a pressão que ela pode estar vindo a sofrer, vindo a ser alvo de outras próprias mulheres como ela,
vir a interferir num relacionamento envolvendo atividade sexual, parafraseando o intercurso sexual. Eu fico na punheta. É bem mais seguro. Porque se eu me envolvo com ela sexualmente e um dia ela vem toda descontrolada e avança em cima de mim, que é isso que é o que acontece na maioria das vezes quando existe violência doméstica. A mulher, por motivos de força maior, não vou dizer se ela está certa ou errada, ela pode estar parcialmente certa, parcialmente errada. Tem uma hora que ela fica cheia, vocês conhecem a mulher. Só que diferente de mim, ela avança. Ela joga alguma coisa em cima do cara. Ela pega uma faca. Ela mostra uma comunicação visual confrontacional. Ela fica na cara dele, olhando para ele com cara de bunda. Ela provocou toda uma situação. Só que o otário, ele está a utilizando enquanto depósito biológico de porra. Aí ela pega e fala, olha, eu tô tendo relação com esse cara e a nossa relação, por mais que seja maseado, enrolado, complicado e o cacete, um casamento, no matrimônio, no civil, essa relação entre eu, mulher, e ele, homem, ela já foi consumada. A gente está tendo atividade sexual. Não muito, somos um casal. E aí tipifica a Lei Maria da Penha. Ela cuspiu na cara dele, ele meteu uma bordoada na cara dela. Ela começa a chutar ele no chão. Ele fica transtornado, porque ela já está falando no ouvido dele há horas. Aí ela chuta ele, começa a jogar alguma coisa em cima dele. E eles vão para uma altercação de ordem física e aquilo vai se escalando numa questão de segundos. Você está transando com ela? Ela vai acionar a Lei Maria da Penha. É uma relação de facto, de acto consumado. E ele é consumado quando existe atividade sexual. Aí você fala, eu vou ficar na punheta que nem você, eu vou virar viado? Você pode ficar na punheta que nem eu, ou você pode exercer o celibato a favor de um padre e nem punheta você bater. E começar a tratar de questões mais importantes como grana. Que é um dos motivos pelos quais eu estou indo embora de Curitiba. Eu estou trabalhando agora nesse sentido. Porque aqui não está dando pé dentro da minha área de trabalho. Dentro da minha outra de tradutor e intérprete, ainda faltam umas coisas para eu estar trabalhando nisso aqui, no sul do planeta Terra, ainda, por enquanto, ainda no Brasil. Ainda não dá para eu estar fazendo isso. Eu precisaria de um computador e eu ainda não tenho um computador. Me foram dadas umas ofertas bem interessantes, mas agora eu estou nessa eminência de estar me mudando de logradouro. Não sei se amanhã, não sei se daqui a 4 meses, mas eu estou trabalhando em cima disso. Então, mulheres, tomem providências, e homens, tomem providências com relação a essas mulheres e esses gayzinhos que têm me atacado falando a respeito dessa questão de eu ser como uma mulher. Como é que é ser ruim como um homem? Uma outra coisa que eu tenho ouvido, não bastante, não aqui. Homem branco, eles falam, and I quote, né, eu meio que reproduzo a fala deles, o discurso deles. Homem branco é que nem mulher. Homem branco é que nem uma mulher. Homem branco é chato que nem mulher. Isso é racismo. Vai além da injúria racial. Você está vendendo uma imagem porque você está se dando o trabalho de falar mais alto. Para finalizar, né, de repente esse vídeo vai ficar um pouquinho longo e vai demorar bastante para ser carregado, né? 1h19 já. Eu morei, quando eu tinha 20 anos, eu fui para a Inglaterra para aprender inglês. E aí fiquei indo e vindo até os meus 25 e meio, 26, quando eu volto
de Londres. Eu morei em Londres. Eu acabei de assistir um vídeo falando a respeito dos impactos econômicos na economia mundial, dentro da aldeia global, e o quanto isso está afetando a indústria da vida noturna de Londres. Para quem conhece a Inglaterra, sabe que existe. Bom, hoje em dia não sei mais precisar isso, né, porque a Grã-Bretanha é diferente da Europa continental, mesmo dos países de vikings, né, como Noruega, Suécia, Finlândia, Islândia, enfim. Então, assim, dos meus 20 até os meus 26, eu acompanho a vida noturna de Londres. Para quem curte, e mesmo para quem não curte, está querendo simplesmente ir para visitar, olha, eu vivo à noite porque eu ganho dinheiro à noite. E eu não gosto de dançar, não tenho muita paciência, não tenho saco para dançar, não gosto de lugar lotado, de gente sem camisa, dos caras sem camisa, de mulheres com roupas muito sexualizadas, não gosto de barulho, enfim. E eu detesto as músicas que tocam nas boates, casas noturnas, discotecas, bailes. A nível de Brasil, a nível de América, de continente americano, que eu frequentei, eu trabalhei bastante neles. Eu detesto a música que rola. É chata, não é nada dançante, é uma droga, as pessoas não dançam, vão lá para beber, se drogar, socializar do jeito deles. A noite de Londres foi uma coisa assim. É uma coisa. É uma coisa mágica, é uma experiência assim extraordinária que faz você voltar no tempo há mais de 100 anos atrás com uma tecnologia high-tech, sabe, permeando tudo isso, dando uma moldura a isso. É incrível. É uma música realmente, ela é feita para você dançar. Sabe, é uma música eletrônica, é um tipo de batida que tem como referência psiquiatra, o tipo de batida, em qual velocidade, em qual ritmo, que faz com que qualquer pessoa dance, até eu. E eles estão tendo um problema muito grande, porque agora não está tendo. A frequência caiu muito e a maior parte das casas noturnas e dos pubs, que são muito fortes, né, na Inglaterra, a maior parte deles fechou. Assim, a grosso modo, a cada 10 pubs, 7 fecharam as portas. Eles estão tratando de índices, eles colocaram isso e eu acredito porque realmente rolava muita grana, muita grana. Eu me lembro que tinha muita grana rolando nesses locais. Era meio mafioso, tinham lugares gays, tinham lugares mistos. Nos lugares mistos os gays ficavam numa parte, os héteros ficavam no mezanino. Eu ficava no mezanino, ficava vendo os gays lá embaixo dançando, tudo sem camisa. Enfim. Mas era um local assim que você percebia que rolava muita grana. O que eu encontrava de dinheiro e drogas no chão, camisetas caríssimas, que às vezes eu passava nas lojas e de repente eu vi uma camiseta que custava uma fortuna, completamente molhada de suor, dentro de um cubículo de banheiro. E nova, completamente nova. Como eu não gostava muito do gosto, eu dava para os meus amigos.
Eu dava trabalho de pegar, levar para casa, lavava e falava, ó, vou dar um presente para você. Eu dava umas peças de roupas incríveis para eles, que eu encontrava às vezes e me dava o trabalho de trazer para casa. E eles estão passando por muita dificuldade. Eles estão falando o seguinte, para finalizar esse vídeo que eu já estou exausto. Eles estão colocando o seguinte, as pessoas dizem que querem sair, só que elas não têm grana para sair. Elas querem sair, só que a violência urbana aumentou demais. E não existe câmeras de TV, de circuitos fechados, abertos de TV, monitorados pela polícia. Não existe o suficiente disso nas ruas. Não existe policiamento suficiente disso nas ruas de Londres. E nas ruas de outras cidades grandes da Grã-Bretanha. Então está ocorrendo muita violência urbana lá. O pessoal sai muito bêbado, muito drogado dos lugares. E aí eles têm medo de ser assaltados. Então eles estão deixando de sair. A priori, eles não têm grana para sair com tanta frequência. Depois, se eles vão sair, tem muita violência e eles precisam de mais câmeras e de mais policiamento da polícia. A polícia não fica se mostrando ostensiva, passando com as suas barcas, como se diz aqui no sul, né, com as viaturas de polícia, como se diz lá em São Paulo. A polícia não faz isso durante a madrugada em Londres. Mesmo em sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. Isso não é uma prática lá. Para isso existe investimento. Esse investimento não é feito lá porque eles não querem lidar com essa situação. Eles não querem admitir que as coisas mudaram e lá se transformou num local perigoso. Para eu ter uma viatura de polícia se fazendo constar enquanto ostensiva, com a sirene, pelo menos com a luz, passando devagarinho ou rápido numa rua, aquilo gera grana. Aquilo, aliás, demanda grana. Retificando. Custa caro manter 2 policiais lá na madrugada supervisionando um bairro. E eles não querem investir nisso porque eles estão meio que quebrados financeiramente lá na Inglaterra também. Para economizar dinheiro também, o transporte público ele não funciona durante a madrugada. É muito pouco. Então eles têm que esperar. Todavia, o metrô ele abre muito cedo lá. Só que ele, dependendo da estação, ele não abre antes das 3h30 da manhã. Então, dependendo da estação que você pega, você sai do ponto 1 e chega ao ponto 2. Porque essa estação abriu às 3h30 da manhã. Ela vai fechar por volta de 1 da manhã. 3h30 da manhã, uma vai estar te levando para um ponto. Ela vai estar fechada. O próximo trem que vai sair para o local que você está indo, ele sai às 4h40 da manhã. Aí você chega num outro local. O próximo trem que vai para o local que você quer ir, ele sai às 5h23 da manhã. Para uma pessoa que está bêbada, que está drogada, cansada, como é que ela vai pegar esse ônibus? Como é que ela vai pegar esse trem, esse transporte público? Não tem ônibus. Entendeu? Tem até no centro da cidade de Westminster, né? a zona 1 de Londres. A cidade de Westminster ela está dentro da zona 1 de Londres. Ao redor dela tem a zona 2 e depois a zona 3, que me disseram que é assim que é Paris também, né? Eles dizem que Paris é mais ou menos isso, só que na forma de um caracol. Ou seja, vai ter uma parte que vai estar meio que ao redor. Tipo, a parte 2 vai estar parcialmente ao redor da parte 1 e a parte 3 parcialmente ao redor da parte 1 e cobrindo a maior parte ao redor da parte 2. Paris é assim. Londres não. Londres é como se fosse a parte 1 é o centro, a parte 2 entorna todo o centro, a parte 3 circundeia toda a parte 2. E assim até a zona 6. Se não me engano, vai até a zona 6, depois já começam boroughs, né?
uma espécie de condato, comarcas, né? Que aí é onde está realmente morando inglês, né? Eles não gostam de morar na zona um, 2, 3, pouquíssimos. Só pessoas que trabalham de maneira remota, pessoas que tiveram negócios em Londres que se dariam o trabalho de morar perto de casa, porque é muito caro. Ah, também tem a questão, por exemplo, para eles comprarem uma jarra de cerveja, custa duas vezes mais. Se eles iam pagar £1, eles vão pagar 3, entendeu? Como um pub, por exemplo. Então eles não têm dinheiro mais para droga, eles não têm dinheiro mais para bebida, a bebida já está ficando muito cara. 3 vezes mais cara. E o transporte público não garante a segurança deles. De repente, dentro das estações, sim, só que ele tem que chegar até a estação. E aí, como tem muita gente lá, com o advento da pandemia, e tudo teve que ficar confinado, fechado, em locais onde haviam casas noturnas, eles acabaram por vender terrenos e construíram prédios de domicílio. E aí eles estão tendo um problema dizendo, olha, as pessoas que moram nesses domicílios falam, olha, fazem muito barulho na hora da fila para entrar dentro da sua casa noturna, do seu pub. Então eles têm que pegar e ter todo um tratamento acústico, né? O pessoal da vida noturna, das casas noturnas, e eles estão pegando e falando, olha, antes do advento da pandemia, a gente já estava lá. Era o mesmo endereço. Só que aí a gente ficou fechado durante uns 2, 3 anos. No decorrer desse processo foram vendidos terrenos ou casas, construíram prédios e eles também têm que ter um tratamento acústico. Porque a gente contribui mais. A noite de Londres ela representa mais, em termos de cifras econômicas para a máquina de Estado inglesa, britânica, mais do que a indústria da beleza, do que a indústria da moda e uma outra indústria que eu não me lembro o nome agora. E o próprio alívio, né? Porque existem espetáculos, existem shows assim de minutos no meio, em palcos, em pistas de dança, profissionais dançando. Para quem conhece a Noite de Londres, é uma coisa extraordinária e super internacional. É divertido, é muito bacana. É uma coisa que as pessoas elas se reúnem no final da tarde, começo da noite, na casa de uns amigos, vão para a casa de outros, depois vão para um pub, depois vão para um bar, depois eles vão passar na casa de algum outro amigo, começam numa boate, depois eles vão para um after hours, depois tem um after hours do after hours, que é uma coisa meio escrota, bem decadente, e depois eles vão para casa. Isso daí já está puxando umas 14 horas com eles dançando, bebendo, se drogando, se divertindo. E eles não estão conseguindo fazer isso. Tirando a questão de moral, de conduta, do que quer que eu seja, isso gera muita grana. Isso não está acontecendo mais lá. Isso eu quero que vocês entendam como eu entendo. Isso é um termômetro da economia mundial. Isso, de uma maneira muito sutil e discreta, está afetando aqui. Eu não estou conseguindo trabalho dentro da minha área. Então, assim, nós tivemos uma pandemia mundial, seguida de um vandalismo de monumentos e prédios públicos, seguida de uma crise financeira, seguida do debut da Terceira Guerra Mundial. 4 coisas.
E agora a gente está tendo um revival de uma crise econômica. A vida é dinâmica, é como se fosse um foguete. Você não para o foguete em órbita para tentar consertar alguma coisa. Você vai ter que consertar ele com ele em órbita, e para ele precisa manter uma velocidade. No decorrer desse processo, estão havendo muitos problemas relacionados à imigração. O que está sendo feito, por exemplo, nos países de língua inglesa, do idioma inglês, eles estão mandando os estrangeiros embora para aumentar a empregabilidade dos próprios locais de lá, para não terem que ficar competindo com um leque de elenco internacional, de diversidade, de multiculturalidade, como esse sem precedentes. Com uma pessoa que no mínimo vai falar o idioma dele e mais um outro. E pode se comunicar com outros estrangeiros que falam o idioma desse novo imigrante. Então o governo lá, ele está mandando esses estrangeiros embora para aumentar a viabilidade e empregabilidade de um mercado de trabalho lá onde estão acontecendo, como por exemplo nos Estados Unidos e Canadá e Inglaterra, eles estão sendo mandados em massa embora. Estão diminuindo os postos de trabalho e eles estão competindo com um elenco internacional, que no mínimo vai falar um idioma a mais do que eles, porque o inglês, a pessoa que fala inglês, ele geralmente não fala idioma nenhum. Ele entende quando eu falo, mesmo quando eu estou falando em português. Se eu estiver tendo um tete-a-tete direto com ele, eu e ele, mesmo que seja através de uma videochamada, aí ele não entende. Mas agora ele está entendendo o que eu estou falando. Isso é uma coisa assim de outro planeta, né? Mas isso já é uma outra história. É um termômetro econômico muito significativo, que eu estou sentindo assim numa versão diet light, super sutil, leve, discreta aqui na cidade de Curitiba, porque está afetando o meu mercado de trabalho. As pessoas falam muito, né? Eu ouvi muito de umas mulheres também dentro de ônibus, ou dentro dos tubos, ou em pontos de ônibus, falando a respeito disso, né? Ele não quer trabalhar em regime de CLT porque assim ele ganha mais. Não tem trabalho na minha área em regime de CLT. Porque se não tivesse trabalho na minha área at all, bom, eu preciso converter isso para alguma coisa que ressoe enquanto pertinente. Se não tiver na mercado de trabalho na minha área mesmo, se não tivesse nada, eu já teria ido embora. Tem, mas tem a informalidade. Porque a gente está lidando com gente. É por isso que os governos de lá de cima do hemisfério norte, eles estão se militarizando, se empoderando, porque eles sabem que eles também estão governando gente. E gente é assim. O governo pega e fala, olha, eu te dou um auxílio, um Bolsa Família, eu te dou um auxílio gás, de acordo com a média do valor do gás, do botijão de gás no seu estado, mas assim, e te dou até uns cursos profissionalizantes, mas se mexe essa porra dessa bunda, vá trabalhar. Em tese, eu vou até fazer uns bancos uns portais físicos de trabalho, vou promover ações itinerantes pela cidade. Na prática, muitas dessas empresas estão só fazendo a divulgação dos serviços delas. O emprego em si inexiste. O governo precisa se militarizar para governar a população, sim. Por quê? Porque na prática eu tenho empresas divulgando postos de trabalho que inexistem, enquanto forma de
divulgação dos seus produtos, bens e serviços. Eu tenho empresas se associando a bancos de emprego representados pela máquina do Estado brasileira, localmente falando, que estão só fazendo propaganda dos produtos, bens e serviços deles, porque a vaga em si não existe. E quando ela vem a existir em caráter de prestação de serviços, sem a necessidade de um CNPJ que trabalha na informalidade. O governo sabe muito bem disso, ele sabe que ele está deixando de arrecadar impostos. Ele está fazendo a parte dele dentro daquilo que está timbrado e tipificado na forma da lei, vigente com todas as emendas constitucionais possíveis. Ele faz a parte dele na forma da lei enquanto dá. Porque ele sabe como é que é a dinâmica entre a pessoa 1 e a pessoa 2. A pessoa 1 tem interesse de fazer dinheiro, a pessoa 2 também. A pessoa 1 presta serviços, a pessoa 2 precisa desses serviços. O governo não consegue intervir naquela mecânica em particular. Depois de um certo tempo, isso se escala em problemas de ordem desproporcional. E aí a necessidade do governo intervir militarmente e pegar e começar a mandar pessoas embora. E aí a própria sociedade, as próprias pessoas, melhor dizendo, começam a se mais e mais e mais e mais se autossegmentar para conseguir um mínimo de subsistência. É isso que está acontecendo agora. E isso vai se agravar. Eu estou fomentando um mundo onde você tem que fazer constar que actos de amizade para com outrem. E fazer constar também actos de gratidão. Se você deixar de fazer isso, o seu fim será a rua, enquanto a rua for legal para você viver nela. Porque isso também mudará. Mais para frente, na forma da lei, será ilegal estar morando na rua, sendo passível de ser preso. Tá bom? E aí, se você vai ter reincidências em passagens pela polícia, vai ter uma hora que vão ter que criar mais presídios para pegar, te trancar lá e jogar a chave fora. Olha, sinceramente, eu via muitos europeus na noite de Londres. Eu via gente de Nova York. O Canadá é chatíssimo para a noite noturna. Eles falavam, não existe nada como Londres. O que acontece aqui na noite, os shows que tem, o tipo de música eletrônica, é uma música que parece que é para você dançar, você não consegue ficar parado. Porque ela é uma música que se vale de muita tecnologia e muitos recursos para fazer você dançar. Ela é para você dançar. Não é uma música supostamente dançante que acaba se valendo como ambiente a contar pelo fato de ninguém estar dançando. Lá todo mundo está dançando. Inclusive eu dançava. Não o tempo todo, mas eu chegava a dançar, porque tem uma hora que é uma coisa... A iluminação, a qualidade do som, o tipo do som, você parece assim estar no espaço sideral, é uma coisa muito louca, é muita tecnologia. E para finalizar, no decorrer de de todo esse desfecho, todos esses desdobramentos, está acontecendo uma coisa que eu tenho um amigo meu polonês que já estava me falando a respeito disso e eu não tinha cabeça para tratar disso. Isso é uma coisa que eu gostaria de começar a me inteirar um pouquinho dentro da minha realidade. Eu sei que ajuda muito, tanto na área de segurança privada, quanto na área de intérprete e tradutor. Interpretação e tradução de um idioma para outro. Que é a inteligência artificial.
ela está tirando muitos postos de trabalho e tirará mais. Eu estou em duas atividades que ela pode me ajudar bastante. Eu não duvido nada que dentro de 4 anos, de repente, quiçá uma década, ela consiga fazer metade do meu serviço. Só que eu lido com gente. Eu lido com uma demanda humana, por mais que eu esteja a trabalhar sozinho. E ela pode mudar a cada 2, 3 horas. Tá? Então, essa subjetividade, essa interação, esse deslocamento físico do ponto 1 ao ponto 2, o 2 ao 3, o 3 ao 4, por exemplo, em rondas aleatórias, ainda não tem tecnologia para isso. Não tem tecnologia para aquilo que você vê versus aquilo que você ouve, para você ver qual é a prioridade e aonde você deve ir primeiro para fazer a averiguação de risco, para se constar ostensivamente enquanto cuidando daquele perímetro. Ou para pegar e colocar uma forma de linguagem que ressoe para um segmento específico da sociedade. A inteligência emocional artificial, ela está adquirindo mais sensibilidade, mais recursos de sensibilidade, por assim dizer. Eu percebo, por exemplo, no YouTube, com base nas minhas buscas e principalmente naquilo que eu, muito mais daquilo que eu assisto do que aquilo que eu faço de busca para vir assistir algum conteúdo X. Por exemplo, eu posso, mas isso também varia. Eu percebo que a inteligência artificial, ela meio que contorna a coisa no sentido de mudar o meu ânimo. E ela tem uma pegada bem positiva, né? Ela sempre acaba. Eu escolhi inteligência artificial, só que eu estou assistindo filmes da década de 40 e 50, de policiais e detetives e bandidos e às vezes gangsters. Ela faz um bem bolado disso, muito leve e que me deixa num estado de ânimo, de humor mais elevado, mais bacana. Se de repente eu estou numa fase extenuante emocionalmente da minha vida, ela meio que consegue me dar um up, né? Levantar o meu astral. Imagina a quantidade de trabalhos que se tornarão esdrúxulos, obsoletos no decorrer dos próximos anos. Nada disso pode ser parado. A gente tem que se adaptar e trabalhar com aquilo que a gente tem. Lembre-se que aquilo que vocês tiverem a plantar é indisputavelmente exatamente aquilo que vocês vão colher. Dependendo de com quem vocês plantarem, vocês podem ter, ao invés de uma dose cavalar do seu veneno enquanto cobra, você pode ter uma dose rô do seu veneno de cobra. Ela vai infinitas vezes mais do que uma dose cavalar. Me fez entender? Tchau por agora, pessoal.